Boa noite. Eu agradeço a todos por ter vindo, né? Eu sou a psicóloga do CRAS Volante e trago hoje uma pequena palavra para vocês, para contribuir com vocês como educar os filhos, né? Porque nós necessitamos de apoio, de orientação, não é só os filhos de vocês, mas os filhos do médico, do psicólogo, do psiquiatra, do funcionário público, do lavrador, em geral, precisa de uma palavra como essa, para todos. Eu quero agradecer, antes de começar, primeiramente a Deus, porque nos faz lavoura dele, cooperadores da obra de Deus. E quero oferecer também a todos os pais que estão presentes e educadores essa palestra para que possa norteá-los na educação de seus filhos. Podemos começar. Por que educar com limites? Eu trago esse tema porque educar com limites é muito importante. A criança precisa de limites para se tornar um ser saudável psicologicamente e crescer saudavelmente na sociedade. Então, é interessante que vocês entendam que os limites é importante. Nós não podemos viver sem limites. Quando Deus criou o homem, Ele limitou o homem. Quando Ele colocou o homem no jardim do paraíso, no Éden, Ele deu limites ao homem. Você pode tocar em tudo, mas nessa árvore do conhecimento você não pode tocar. Então Deus limitou o homem. E a Constituição de cada país tem uma Constituição. Essa Constituição limita, são leis que limitam o homem. Então o homem, ele não pode viver sem limites. Na sociedade é necessário ter limites. Nós, psicólogos e psiquiatras, entendemos, os psiquiatras e os psicólogos, entendem que o homem é um sujeito barrado. Por que o sujeito barrado? Eu vou mostrar para vocês. O homem, ele é um sujeito barrado, representa o S, significa sujeito, e essa barra significa que o homem é um sujeito barrado, porque o homem, ele não pode fazer tudo que vem à cabeça, ele não pode viver na sociedade fazendo tudo. Por exemplo, o homem, quando ele não é um sujeito barrado, ele adoece. Ele se torna um psicótico, um esquizofrênico. Então, qualquer tipo de doença ele possui quando ele não tem uma barra, um S barrado. Então, na psicologia, o ser humano normal é representado um S com barra. Então, isso significa que nós necessitamos de limites, todos nós. O comportamento humano é altamente flexível e complexo. Flexível porque podemos mudar a qualquer momento, somos suscetíveis a mudanças, e o ser humano é muito complexo, é bastante complexo, porque pensa e reage, às vezes, em situações diferentes para as mesmas circunstâncias, ou vice-versa. O cérebro humano, ele tem a função de produzir comportamentos a partir de uma realidade sensorial. É a percepção psicológica, como também criar conhecimentos que integrem informações de todas as épocas e domínios sensoriais. Isso aí eu estou mostrando para falar para vocês
como é que forma o comportamento humano. O nosso sistema nervoso recebe informações e produz comportamentos. As conexões neurais são responsáveis pelo desenvolvimento da inteligência e da aprendizagem. Daí eu quero mostrar para você a importância dos limites. Uma criança, quando ela dorme tarde da noite, a mente da criança ela é detonada. Então a criança tem que ter horários, porque é durante o processo do sono, o sono profundo, que é chamado sono REM, que há uma troca de oxigênio e glicose no cérebro. E é essa troca de oxigênio e glicose, que é açúcar no cérebro, que é extraído dos alimentos, a glicose, que se produz a inteligência. Então, quando a criança dorme fora de hora, quando a criança não tem um sono perfeito, porque dorme tarde, não tem horário para acordar, não tem horário para dormir, é um horário desregulado. Então, isso prejudica o desenvolvimento psíquico e intelectual da criança. Vocês estão entendendo a importância de educar com limites? Então, esses limites não se referem apenas ao sono, mas apenas a tudo. A criança ela tem que ter horário para dormir, para acordar, para se alimentar, para brincar, para assistir TV. Ela tem que ter horário para tudo. É como se ela tivesse um reloginho. E quem orienta a criança é a mãe. Então, quando é final de semana, um domingo ou férias, tudo bem. A criança pode acordar um pouco mais tarde, pode às vezes dormir um pouquinho mais tarde. Quer dizer, mas numa questão ou outra, mas no normal a criança tem que ter horário de fazer o dever, chegou da escola, ela tem que ter horário de brincar, o horário de fazer dever. Então tudo isso é limites. Dr. Fassion, um psicólogo clínico, ele concluiu que somos reféns dos nossos genes, dos nossos pais e do ambiente em que vivemos. Então, por exemplo, quando nós nascemos, nós recebemos, é transmitido para nós, por exemplo, se os nossos pais têm um comportamento estável, tranquilo, nós recebemos também essa informação e somos também estáveis e tranquilos. Então, nós somos reféns dos genes dos nossos pais e do ambiente em que vivemos. Se nós vivemos num ambiente saudável, num ambiente tranquilo, isso vai trazer um comportamento equilibrado, um comportamento saudável. Ainda temos comportamentos herdados em função das substâncias que produzimos em nosso organismo. Por exemplo, a criança na fase da adolescência, quando entra no período da adolescência, os hormônios, né, são produzidos e esses hormônios estão em ebulição. Então isso modifica o comportamento do adolescente. Ele fica mais inquieto, ele fica um pouco mais ativo, né? Então o comportamento é modificado também por questões de substâncias, né, que o nosso organismo produz. Isso também interfere no nosso comportamento. Por exemplo, a mulher, quando está no período menstrual ou no período da menopausa, ela tende a ficar um pouco irritada, né? Então, isso são substâncias no nosso organismo que interferem no nosso comportamento. Os valores e crenças aprendidos também interferem em nosso comportamento. Muitas vezes nós aprendemos, né? Nos é passado pelos pais ou pela sociedade em que vivemos alguns valores, né? Que muitas vezes esses valores que nós pensamos que é correto, às vezes não é. Por exemplo, uma vez eu atendi em uma cidade
uma criança, né? Ela tinha, ela teve um problema de, esqueça agora o nome, esqueci, me falhou o nome. Eu sei que eu levei para o hospital, ela teve uma crise e eu entrei no hospital 8 horas da manhã com essa criança e saí 2 horas da tarde até que a mãe fosse localizada. A mãe morava numa roça. Passou alguns dias, quando eu encontro essa criança descalça, com fome, na rua e me pedindo comida. Eu disse assim: por que você está assim na rua, não está na escola, descalço e com fome uma hora dessa? Já era quase 5 horas da tarde e a criança disse que não tinha se alimentado. Então eu falei: onde está a tua mãe? Ele disse: minha mãe foi para Bom Jesus da Lapa e eu estou sozinho, meu irmão não fica em casa porque ele me bate. Eu falei: por que você não vai para a escola? Ele falou assim: porque minha mãe não está em casa. Então, muitas vezes, o que eu quero mostrar com isso é que a fé, às vezes, ela pode nos destruir. Uma fé errônea. Não que eu sou contra ir a uma oração, eu sou evangélica, aí a Bom Jesus da Lapa, uma pessoa católica, não sou contra. Mas eu sou contra deixar o filho sem ter assistência, sem ir à escola e não dar limites ao filho, não saber o que está passando com o filho. Então, a fé errônea, a comportamentos desse, às vezes pode destruir uma criança, né? Prejudicar o desenvolvimento de uma criança. Então, é necessário que os pais, para ter filhos saudáveis, também correspondam. Para sermos felizes e termos filhos felizes, precisamos encontrar um equilíbrio de vida. Esse equilíbrio depende de respeitarmos as leis da natureza. Quando nós respeitamos as leis da natureza, nós encontramos um equilíbrio. Se nós infringimos as leis, nós perdemos o equilíbrio. Por exemplo, vou citar um exemplo. Uma pessoa um pai que bebe demais e não tem horários, não impõe horários à criança, não impõe limites. Qual é o limite que ele vai poder impor se ele tem uma vida também desregrada? Então, isso aí interfere nas leis da natureza, porque o organismo nosso, a nossa natureza humana é regida por leis. Quando nós nos portamos infringindo essas leis da natureza, do nosso organismo, isso aí vai prejudicar a saúde física e psíquica. Então, é necessário que tenhamos uma vida de equilíbrio, uma vida regrada, porque um problema físico gera um problema psíquico, uma doença física gera uma doença psicológica e uma doença psicológica gera uma doença física, vice-versa. Vocês estão entendendo? A criança, ela não tem capacidade de compreender isso. Ela age sem medir as consequências, por isso precisamos iniciá-las, devemos ensinar comportamentos desejáveis. Como é que nós vamos ensinar esses comportamentos desejáveis? Quando a criança faz alguma coisa boa, quando ela obedece à mãe, ela deve ser incentivada, estimulada, para que ela torne a repetir esse comportamento desejável. Por exemplo, um abraço, um beijo, um presente, alguma coisa que você possa dar para reforçar esse comportamento desejável. Então é necessário que estejamos sempre reforçando os comportamentos bons para que a criança emita comportamentos bons. E aqueles comportamentos indesejáveis, quando a criança emitir, é necessário que haja uma correção para que a criança não torne a repetir.
para que possamos extinguir este comportamento indesejável. A correção é o uso da punição ou ameaça de punição. Por exemplo, o pai ou a mãe deve dizer assim: olha, se você fizer isso, a mamãe e o papai não vai deixar você ir a tal lugar que você quer, não vou dar aquilo que você me pediu, você não vai assistir aquele programa na televisão que você gosta. Então, tem que haver um controle. A mãe tem que punir, porque muitas vezes a mãe diz assim: ô doutora, eu não fiz nada, e por que meu filho está se comportando assim? Você fez alguma coisa. Esse nada que você fez é alguma coisa. Esse nada é um comportamento que você emitiu. Então, quando os pais pensam assim, que ele não fez nada, porque o filho está comportando errado, esse nada, esse comportamento errado, é porque ele não fez nada. Isso eu quero dizer que os pais têm sempre que estar educando, orientando. Os pais não podem se calar e silenciar diante de comportamentos indesejáveis. A forma mais definida para dar liberdade aos filhos é dar-lhes limites. Então, quando você dá limite a uma criança, você dá liberdade a ela, porque ela vai criar saudável, ela vai ser um ser saudável na sociedade. Mais um pouquinho. O homem que conhece limites permite viver e vive saudavelmente. Então, é necessário que haja limites. Eu quero dizer para vocês que uma criança sem limite, quando ela cresce, ela se torna um adulto sem limite. E quando ela não tem limite, ela se torna um ser limitado e limitante. Limitado porque se ela chega na escola, ela não consegue aprender porque ela não tem limites. E ela não permite que os seus colegas aprendam na sala de aula, porque ela se torna limitante. Então, uma pessoa sem limite é limitada e limitante. Ela não consegue desenvolver as suas potencialidades. Qual a melhor maneira para viver em paz e feliz? Eu pergunto a vocês. A melhor maneira de viver em paz e feliz, para ter filhos saudáveis, é dar limite aos filhos, é orientá-los. Pode passar. A criança não precisa de uma rotina apenas para o sono, e sim de uma forma geral. Pode voltar. O que você quer? A criança precisa de controle total desde a alimentação. Pode passar. O que você quer para a sua vida e para a vida do seu filho? Eu pergunto a vocês. O que vocês querem? Eu tenho certeza que vocês querem tudo de bom. Vocês querem que eles sejam educados, que eles sejam bem-sucedidos na vida. Não é isso que vocês querem? Então, e para isso é necessário dar limites desde cedo. Os conflitos diminuem e o comportamento humano tem controle quando aprende desde cedo os limites e a medir as consequências dos seus atos. Quem disse isso foi um psicólogo americano chamado Skinner. Ele trabalhava com modificação de comportamento. E os estudos dele foram tão aprofundados que até hoje as escolas de psicologia estudam os trabalhos de Skinner.
Por que educar com limites? Por que educar com limites? Educar com limites para ter harmonia, para evitar conflitos, porque os conflitos geram o desequilíbrio e o desequilíbrio gera sofrimento e não devemos nos permitir esse sofrimento. Temos que ter uma vida tranquila, uma vida saudável, uma vida de paz, uma vida de harmonia. Por isso é tão importante educar com limites. Eu agradeço a vocês a atenção.